Boa tarde a todos. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Jonas. Está tudo bem? Então está tudo bem contigo? Está tudo. Não estás chateado comigo? Achas que estou chateado Não, contigo? pronto. Achas que eu me chatei contigo? Pronto, está bem. Bem, este é o som da Fênix e agora vou dar a oportunidade aqui ao Hélio de brilhar porque ele está farto de me chatear a cabeça para dizer isto. Som da Fênix. É mentira, mas é o nosso e o vosso podcast. Bem, e é sempre um prazer gravar para vocês, termos desse lado. Temos recebido algum feedback vosso que apreciamos naturalmente e é mesmo bom ver que vocês acreditam em nós. E por falar em acreditar. Por falar em acreditar, exatamente. Temos hoje como nosso convidado Igor Oliveira, de 33 anos, mais conhecido como Padre Igor, certo? Certo. Que é responsável pelo Departamento das Missões dos Deonianos. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Padre. Boa tarde, Sr. Podes tratá-lo assim? Boa tarde, não há problema nenhum, estejam à vontade. Sim, Padre Igor, sou da Congregação de Sacerdotes do Coração de Jesus, mais conhecidos como os Padres Deonianos, sou natural de Penafiel, mais propriamente uma freguesia chamada Valpedro, e entrei para o seminário muito cedo e desde há 3 anos para cá que trabalho, colaboro mais de perto com os grupos missionários, como coordenador nacional dos missionários da congregação em Portugal. Já tive a minha experiência também de missão, creio que daqui a pouco irei também partilhar um pouco, sobretudo em Angola, mas acompanho projetos e procuro também falar do Cristo e acompanhar também aqueles que se encontram fora do país no anúncio da evangelização. A gente já vai falar sobre isso. Antes de mais, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. É um prazer Com todo ter o gosto. connosco. Prazer É um ter prazer. aqui. E tenho Jonas, certeza que vai ser Queres divertido dar as honras do Dou. primeiro tópico? Dou. Então, assim, a sua vocação, já estamos aqui a falar um bocadinho no off, bem desde cedo, não é verdade? Se puderes explicar a sua história até chegar onde chegou. Ora então, eu comecei a estudar, como qualquer pessoa, o meu 5º e 6º ano eu estudei na Escola do Pinheiro. E no 5º ano houve um padre, já com alguma idade, que passou nas aulas de Educação Moral Religiosa Católica, porque naquela altura grande parte dos alunos frequentavam a disciplina, e houve um padre que passou por lá e que no quadro escreveu alguns traços e questionou sobre a palavra que podia estar ali escondida. E era a palavra vocação. E ninguém sabia propriamente o que estava ali escrito, porque nem sequer era uma palavra muito familiar. Acabamos por levar para casa um questionário que perguntava sobre o que é que nós gostaríamos de ser no futuro. E eu respondi, recordo muito bem, na primeira opção, queria ser cantor. Na segunda, queria ser professor. Para a terceira, já não tinha nenhuma opção. Havia uma prima que morava connosco que disse, escreve que queres ser padre. E eu disse, eu padre nunca. E ela disse, escreve e cala-te. E eu escrevi padre. E depois, coincidência, acabei por ser convidado para ir ao seminário durante alguns fins de semana e acabei por entrar no seminário para frequentar o 7º, 8º, 9º ano, aqui na zona de Rio Tinto, Gondomar, no nosso seminário. Depois fui para Coimbra, onde fiz o 10º, 11º, 12º no curso de Humanidades. Terminado o 12º, surgia uma nova etapa que era o entrar para o noviciado. O noviciado é, no fundo, a primeira etapa, vamos dizer assim, de formação para a vida religiosa. Exatamente. Que é um ano de paragem e eu decidi avançar. Fiz então esse ano de paragem de formação religiosa em Aveiro, vindo a professar um ano depois e depois prossegui os meus estudos em Lisboa, na Universidade Católica, durante 3 anos. Fui 2 anos para Angola fazer estágio de vida religiosa e depois regressei da Angola, terminei os estudos filosófico-teológicos, depois vim para o Porto, um ano de estágio, e acabei por ser ordenado aqui no Porto, pelo bispo que entretanto já faleceu, Dom António Francisco. Fui para Lisboa novamente como pároco de Forta Casa e depois da Póvoa de Santaria, durante 4 anos, e depois regressei uma vez mais aqui a 2 igrejas paredes, há 3 anos, onde estou então a desenvolver esta função de coordenador nacional do Departamento das Missões da Congregação em Portugal. Mas como referiu, essa coincidência que aconteceu de escrever na terceira opção, como é que essa coincidência realmente aconteceu? O que é que sentiu para escolher isso? Não foi para cantor, mesmo para nem obrigação? para professor? Foi mesmo para obrigação? Não houve ali aquele instinto? Não, na altura, eu não ponderei a ideia, porque estamos a falar de alguém com 9 anos de idade. Quer dizer, eu escrevi aquilo que me disseram
que eu devia escrever. Ok. Mas depois, como é normal, com o passar dos anos, esta ideia foi-se desenvolvendo. Sempre tive esta preocupação de procurar ajudar os outros, procurar estar com os outros. Não significa com isto que eu seja mais santo do que os outros, não. Claro, claro. Mas é um caminho que se vai fazendo. E esta ideia de me consagrar e de ser padre foi uma ideia que foi acontecendo ao longo dos anos, também derivada da formação que fui tendo e das pessoas com quem fui convivendo, como é normal. Não tinha a ideia, logo à partida, de ser padre, nem sequer a ideia me tinha passado pela cabeça. Ok. Pois, realmente, ser assim do nada, né? É um bocado... Mas houve houve uma etapa da sua vida que, ou seja, se calhar no décimo ano, pela sua história, que você realmente começou, o seu padre começou realmente a perceber, ok, o meu caminho passa por aqui. Sim, acontece isso no 10º ano, 11º, 12º, que no fundo é a idade que começa a surgir mais este plano do que é que quero ser. Claro, nós estamos a passar por isso. Pronto, então, vão sofrer muito, estou a brincar. Não, mas é uma fase que nos questionamos sobre nós próprios. E eu acho que isto também é bastante positivo porque nos ajuda e nos enriquece também a descobrirmos como pessoas na relação com os outros e também aquilo que nós projetamos para o nosso futuro. Sendo que é importante tomar consciência que nenhuma ideia ou nada do que nós idealizamos significa que vai ser só naquele momento e que não possa vir a ser alterado. Mas claro que no 10º ano a ideia de poder vir a ser padre foi uma ideia que começa a ficar mais clara, como é óbvio. Claro. Mas a formação continuou. Este sentido de busca, de procurar respostas para um projeto futuro, vem muito posteriormente. E lá está, com a experiência, com as pessoas e também com aquilo que é o dia-a-dia. É por isso que a vocação não deve ser dita que começa no momento e termina logo. Não, e sobretudo para quem nos acompanha, por vezes podemos pensar que porque tomamos uma opção, porque tomamos uma decisão, no nosso percurso académico temos que ficar presos a isso. Claro que nós temos que ser responsáveis nas opções que tomamos, sem sombra de dúvida. Mas, por vezes, o contacto com outras realidades ajuda-nos também a conhecermos a nós próprios. Por isso, não deveis ter, vós que estáis nesta fase, sobretudo agora, de pensar o que fazer ou o que não fazer. É preciso ter um horizonte, como é óbvio. Mas, se a uma determinada altura vos sentires à vontade, se calhar para uma outra área, acho que não deveis ter medo de arriscar, porque o povo diz muito bem que quem não arrisca... Não petisca. Portanto, meus caros colegas, ouça o seu padre. Exatamente. E enverdando agora para o seu novo projeto, podemos chamar assim, a parte das missões. O que é que nos tem a contar sobre isso? Como é que tudo começou e também como é que esse bichinho nasceu? Ora, a congregação, ou o instituto ao qual eu pertenço, é missionário também, por natureza. Trabalhamos em Portugal em bastantes paróquias, temos também colégios, centros sociais, mas também estamos voltados para as missões. E a província portuguesa começou uma missão em Angola e durante o meu percurso formativo houve a possibilidade de fazer então esta experiência de estágio de vida religiosa, como nós chamamos, em Angola. Isto aqui no ano 2010. Do ano 2010 ao ano 2012, eu então fui para Angola, estive a 9 quilómetros de Luanda, onde aparentemente podemos pensar que é um lugar, como é muito rico, que tem muitas coisas, mas água potável não tinha, energia não tinha, por isso parecia um submundo dentro de um mundo. E o facto de querer ir em missão era de conhecer uma nova realidade cultural, por claro. Conhecer uma nova dimensão daquilo que é o âmbito da fé. É muito enriquecedor mesmo para si. Sim, eu digo que vim de lá mais rico, ou recebia de lá muito mais do que aquilo que eu dei. E atenção, eu lá tinha muitos alunos. Era professor de música, era também, tinha uma loja de artigos religiosos, que é da congregação, e era também professor de informática. Porque, atenção, a informática lá estava a começar. Tinha cerca de, só na música, na viola, 150 alunos. E, atenção, 99% nem sequer uma viola tinha. Dá para ter uma noção que é muito difícil conseguir trabalhar com alguém que nem sequer tem a viola
Claro. para poder desenvolver. Mas mesmo nesta questão da aprendizagem, partilho com vocês uma história que eu costumo a partilhar e que eu digo que Jesus passou na minha vida de uma forma um pouco profunda. Quando eu estava em Angola, durante estes 2 anos, houve um jovem da paróquia onde eu trabalhei, paróquia Nossa Senhora do Rosário, que era cego. Praticamente 99% diz que via umas sombras. E então houve um dia que se aproximou de mim e disse: irmão, e agora eu gostava de aprender a tocar viola. Recordo que na altura não era padre. Eu disse: ó Jesus, era o nome dele, gostava de aprender viola, mas sabes que o facto de ser cego, eu posso ter alguma dificuldade em poder te ensinar. Foi sincero, não é? Sim, foi sincero, mas para mim acho que a maior dificuldade era minha do que dele. Pois, Sim. Porque eu tinha a força de vontade. Claro. E então eu comecei a dizer: pronto, Jesus, vamos então tentar, eu vou começar a dar-te aulas de viola, aparece na próxima semana na Casa dos Padres que eu vou começar a ensinar-te. Ele não tinha viola, como era normal, então ele utilizava uma das violas que os seminaristas tinham, porque eu estava numa casa de formação que na altura tinha 8 seminaristas. E o grande desafio para mim era estar perante alguém invisual, com muitas limitações, mas eu acho que a maior limitação era a minha. Porque como é que eu ia ajudar alguém em que eu próprio sentia-me incapaz de conseguir? E a verdade é uma: o Jesus, em pouco mais de 2 meses, conseguiu aprender melhor e mais rápido do que muitos dos meus outros alunos. Isto para mim tornou-se um desafio muito grande. E o Jesus, porque não tinha viola, arranjou um pedaço de madeira, colocou 6 cordas de aço, ou 6 pedaços de ferro, e utilizava aquilo como forma para decorar a posição dos dedos. E para mim foi um grande desafio. Depois consegui que um casal aqui em Portugal financiasse uma viola para ele, e eu acabei por comprar a viola e oferecer-lhe. E a minha maior alegria foi meses antes de eu regressar a Portugal, 2 meses antes, nós tínhamos um festival de música na paróquia, que era o Festival de Música Eu Acredito. E o Jesus apresentou uma música da sua autoria e ele próprio quis tocar e quis cantar Brutal. para os outros jovens. Para mim foi um momento de Até sido um momento de incrível. grande emoção. Incrível. Eu digo que às pessoas que esta foi a passagem de Jesus, era mesmo o nome dele, que o nome artístico era MC, ele adaptou o nome artístico MC, podíamos dizer que era o Mr. Cristo, mas eu digo que foi a passagem de Jesus na minha vida que me marcou muito, porque foi uma forma de eu viver as missões como um desafio de trabalhar com alguém ou de ensinar alguém invisual, mas acima de tudo de ver que eu podia ajudar aquelas pessoas de uma forma que se calhar eu próprio achava que não Exatamente. seria E até mesmo perceber, desculpa, Força, e até mesmo perceber que nós pensamos que eles são muito limitados e assim, mas afinal a força de vontade ultrapassa tudo, todas as barreiras. A nível pessoal é uma superação, né? Sabe sempre bem. Quando nós conseguimos fazer algo que, como disse, nem nós próprios acreditamos. Pois. Sim, eu acho que o grande desafio é mesmo este, e estamos no âmbito da fé, que é o acreditar. Nós por vezes ficamos muito limitados, mesmo no âmbito do acreditar, porque por vezes queremos colocar tudo dentro do mesmo saco e queremos obrigar os outros a acreditar. E no âmbito da fé, nós temos que ter presente que nós não temos que obrigar os outros a acreditar, porque ou se tem fé, ou se procura a fé, mas eu acho que todos, de uma forma ou de outra, procuram viver a religião, ou viver a sua forma, a sua postura com a vida, nesta relação com o divino. Eu acho que isto aqui é um grande desafio, não impor, mas o procurar viver no dia-a-dia de forma simples. E era mesmo essa a próxima pergunta. É o seguinte, mesmo para as pessoas lá em casa perceberem, o que é que para si significa o termo religião? O que é a religião para si? Como é que encara a religião? Olha, o encarar é uma coisa e a definição é outra. Uma definição para a religião seria muito difícil de explicar, porque eu penso que a religião é algo que nós acreditamos, no meu caso é Deus, e que eu acredito que este Deus que é amor, este Deus que é misericórdia, que me convida a dar-me aos outros, a estar com os outros e, acima de tudo, ensina-me, olhando para Jesus Cristo, a amar os outros como eles são. E não como eu
idealizava que eles fossem. Exatamente. Porque nós, por vezes, podemos querer que os outros sejam feitos um bocadinho à nossa medida. E nós é que somos a medida das coisas e porque nós achamos, nós é que estabelecemos padrões. Daí que o grande desafio hoje é este, é não estabelecermos padrões, mas aprendermos a lidar com as pessoas como elas são, com as suas limitações, com as suas finitudes, mas acima de tudo aceitarmos os outros, naquilo que eles têm de melhor e naquilo que eles têm de menos melhor, ou de menos positivo. Eu não gosto de dizer mau, porque eu acho que ninguém é mau. Eu acho que por vezes as pessoas tornam-se mais amargas, tornam-se mais frias, tornam-se menos boas, também derivado à sociedade, ou então a acontecimentos da vida que fizeram com que essas pessoas se tornassem dessa forma. Mas eu acredito na mudança e acredito que as pessoas podem mudar e que as pessoas podem tornar diferentes. Eu acho que ninguém é tão amargo que não possa amar, nem ninguém é incapaz de aceitar um sorriso, aceitar uma palavra, aceitar um carinho, aceitar um afeto que é capaz de transformar. E para mim a religião é isto, esta capacidade de nós nos aproximarmos dos outros, de estarmos com os outros, de amarmos os outros, olhando para Jesus Cristo, que nos traz precisamente esta grande dimensão, esta grande mensagem de amor, que é amar não só os amigos, mas também aqueles que se calhar não amamos tanto, podemos ver os nossos inimigos. Okay. Então encara Deus e Jesus como uma forma mais de amor, certo? Sim. Uma forma mais dos outros. Ver talvez Deus nos outros. Sim, exatamente. Certo? Esta capacidade de lidar com os outros, de ver que o ato da criação, que o ser humano, que a própria natureza, permitem-nos olhar para este Deus e ver que, como encontramos na Sagrada Escritura, que Ele fez tudo com bondade, que Ele fez tudo com amor, e Ele viu que tudo era bom, e Ele viu que o homem era muito bom, e deu-lhe poder de governar, deu-lhe poder de se tornar um ser superior. Por isso, olhar para Deus e olhar para esta dimensão, para mim, no âmbito da religião, e porque eu acredito, é, acima de tudo, um desafio de aceitarmos os outros, de cuidarmos dos outros. Uma palavra que é hoje tão utilizada e que nós, por vezes, temos dificuldade em saber entendê-la de verdade. Há temas fraturantes que por vezes, nós encontramos na Igreja e que o próprio Papa Francisco, atenção, diz-nos que nós não devemos ficar presos a esses temas. Nem sequer devemos olhar para esses temas como temas fechados dentro da própria Igreja. Exatamente. Isto, por vezes, leva ao afastamento dos jovens. É verdade. Porque os jovens sentem dificuldade em entender o porquê disto, o porquê esta regra, o porquê daquela regra, e é compreensível que se questionem. É por isso que o Papa Francisco, um dos documentos ainda bastante recente, Cristo Vive, lança inúmeros desafios aos jovens, e há uma coisa interessante que ele diz, que é: os jovens não são o futuro. E nós, por vezes, temos tendência a dizer os jovens são o futuro. Não. Os jovens são o presente. Porque nas questões que eles vão lançando, mesmo no seio da Igreja, são um desafio para quem está na Igreja, e onde os jovens também fazem parte, a fazer uma introspeção, a questionarem-se os temas como o aborto, os temas como a eutanásia, os temas como a orientação sexual. São temas que nós não podemos ficar só estanques a isso, nem de ter ideias, somente esta é a ideia. Nós devemos olhar para cada uma das pessoas na sua integridade e, acima de tudo, nós devemos aceitar as pessoas como elas são. Não significa com isto que nós não tenhamos a nossa opinião, ou então que nós aceitemos tudo. Não é nada disso, porque numa sociedade nós podemos tolerar tudo, e é o correto tolerar tudo, mas por vezes podemos não nos identificar tanto com uma determinada posição. Portanto, rejeita qualquer ideia definitiva, qualquer dogma em relação a esses assuntos. Não, eu não utilizo a expressão dogma, porque dogma seria muito estanque. Mas eu acho que nós devíamos olhar para cada uma das situações e não ficarmos presos só a esses temas, porque o que é dito é isto, isto e isto. Exatamente. Nós não devemos ficar fixos a isso. E reparem, o próprio... Eu cito Papa Francisco, uma vez que é o líder. Que é quem coordena a Igreja, o sucessor de Pedro. E o Papa Francisco tem lançado, nos últimos tempos, muitos desafios. E atenção, a Igreja em Portugal vai receber no próximo ano a Jornada Mundial da Juventude.
para os jovens em Portugal, isto é um desafio muito grande a fazer também este caminho de aproximação a Cristo. E, acima de tudo, mesmo destes temas, se calhar cada um dos jovens, e tem-se dado a possibilidade a muitos jovens de se questionar, de perguntar à Igreja, está um sínodo, em que muitas das questões que os jovens têm, a Igreja deve procurar responder. E atenção, porque a Igreja vem respondendo a muitos desafios, só que há já uma ideia pré-formatada daquilo que a Igreja diz, do que a Igreja pensa, e se calhar por vezes é aquilo que algumas pessoas dentro da Igreja pensam. Mas a pergunta é, quem é que constitui a Igreja? Quem é que forma a Igreja? Claro. Somos todos nós. Não é o Papa, não são os bispos, não são os padres, ou os consagrados, ou as freiras. Não. E por vezes nós temos tendência até a criticar a própria Igreja, porque a Igreja faz isto, porque a Igreja faz aquilo. Mas a Igreja somos todos nós. Nós fazemos parte desta Igreja. Por isso, eu não gosto de dizer que a Igreja, nos temas que são mais quentes, como às vezes nós ouvimos os jovens dizer, a Igreja é atrasada, porque a Igreja diz isto, a Igreja diz aquilo. Claro. Mas se calhar, por vezes, nós devemos olhar e ler os documentos da própria Igreja para ver porque é que ela diz determinada coisa, porque é que ela toma determinada posição. Se calhar para não banalizar as coisas. Porque se calhar nós podemos ser tentados, vou dar um exemplo, porque achamos correto uma determinada lei, achamos que isso deve ser uma medida para todas as pessoas e não analisamos o concreto, não analisamos cada uma das situações. E a partir daí tomamos a nossa própria decisão. Exato. Mas, Tendo em conta as diversas partes. exato. Mas a sociedade está mais cética, não acha que a Igreja está muito sistematizada e devia mais abrir os horizontes? Eu não diria que... Uma sociedade mais jovem, claro. Sim, mas eu acho que não é muito o ceticismo que está aqui em causa. Eu acho que o que falta é uma verdadeira experiência da valorização do outro. Eu acho que este aqui é o grande problema. Porquê? Nós hoje temos uma dificuldade em parar. Nós temos uma dificuldade muito grande em silenciar, permitam-me essa expressão. E ficar calados. Reparem, pensem em vocês, por exemplo, quantas vezes durante o dia, quando estão sozinhos, gostam de estar em silêncio? Ou pegam no telemóvel, ou vão para o YouTube, ou vão ouvir podcast, puxar a sardinha aqui à brasa. Estão à vontade, estão à vontade. Mas arranjamos todo um mecanismo, se calhar para não nos confrontarmos, não nos encontrarmos. Se calhar nós temos medo do silêncio de nós mesmos, daquilo que nós vamos encontrar como grandes questões, como grandes desafios, o que fazer no futuro, uma vez voltando ao plano vocacional. Daí que eu não acho que devemos tomar com um certo ceticismo isto. Eu acho que não. Eu acho que o que falta é as pessoas encontrarem-se com elas mesmas, porque se encontrarem com elas mesmas, elas vão ter que encontrar um sentido. E eu acredito que este sentido poderá ser a relação com o divino. Porque Claro. a pessoa vai se questionar sobre a sua existência, a pessoa vai se questionar sobre aquilo que o rodeia, sobre aquilo que é o mundo. E claro que nós podemos questionar, mas então, se vamos questionar as coisas, e já que vamos entrar no âmbito da fé, porquê é que nós não questionamos esta guerra que está a acontecer atualmente? Porquê é que Deus não intervém? E a grande pergunta é esta. Se Deus intervir, onde é que está a liberdade do homem? Nós seríamos uma marioneta nas mãos de Deus. Estava lá em cima e ia dizendo, agora tu vais para a direita, agora tu vais para a esquerda. É o tal livre-arbítrio que a Igreja fala. E exatamente, é a liberdade que cada um tem e cada um de nós, nas nossas opções do nosso dia-a-dia, sabemos que as nossas ações poderão ter consequências. E certamente terão consequências. Ou boas ou menos boas. E eu acho que, falar em ceticismo, eu acho que não. Eu acho que o grande desafio é este, é o encontro que cada um tem de, a redundância, de se encontrar consigo Mas mesmo. eu acho que essa mesmo falta de concretização para com nós mesmos nos torna mais céticos. Ou seja, precisamos de coisas mais concretas. Certo? E por isso mesmo a religião às vezes não é tão concreta. Ou as igrejas não a fazem tão concreta como deve ser, como às vezes se calhar é fácil de a tornar. Entramos aqui no campo da filosofia daqui a pouco. E o que é concretude, as coisas, Claro. o que é o concretizar. Não, mas é o que eu estou a dizer mesmo por causa disso. Vemos agora, principalmente a nossa sociedade, num mundo de tanta tragédia, não é? Essa pandemia,
a parte Da guerra, como até falou. E tal, o que pode tornar os jovens mais céticos, mais se Deus existe, se Deus é bom, espera aí, o que é que isto está a acontecer? É aquilo que o seu padre está a falar e íamos entrar agora nesse campo. Ou seja, isto também nos torna mais céticos esses assuntos. Como é que podemos relacionar isso à religião? E não criticar a religião com isso, criticar o Deus bom, o Deus amigável. É assim, mas é tal experiência de Deus que cada um faz. E assim, nós temos que aceitar o caminho de fé que cada um faz. E, acima de tudo, temos que ter no horizonte que as pessoas vão fazendo experiências boas e menos boas. Se eu tenho uma experiência menos boa no seio da igreja, é normal que eu me vá afastar e que até possa criticar a igreja. Claro que esse não seria o caminho correto. O caminho correto seria este de eu procurar ajudar a igreja, porque faço parte dela, a mudar os óculos. Permitam esta imagem, mudar os óculos. Acho que nós, por vezes, temos que também mudar os nossos óculos, as nossas perspectivas que temos pré-formatadas em relação às coisas. E eu penso que os jovens, hoje, e atenção, isto não é uma crítica, muito pelo contrário, os jovens são muito válidos na igreja. Mas o que é que eu, como jovem, estou disposto a dar a esta igreja para que esta igreja seja diferente? Pois. Não é o criticar que vai resolver as coisas, e mesmo na sociedade. É a tal experiência que temos que ter. Exatamente. E quem critique, na nossa vida funciona assim, quem critique, muitas vezes temos muitas pessoas. Quem nos ajude, temos poucas. Quem nos acompanha, quase nenhuma. É por isso que este é o grande desafio que nós temos de saber viver a fé e não exprimir a fé. O Papa Francisco, na Jornada Mundial do Rio de Janeiro, no Brasil, dizia numa das suas partilhas, numa das suas homílias, que é: nós vemos o espremer da laranja, vemos o espremer da maçã, mas não devemos deixar que a nossa fé saia espremida, ou seja, que a nossa fé se esvazie. Eu acho que se nós fazermos uma experiência através do silêncio, da fé, eu acho que se calhar os jovens vão voltar à própria igreja. Porquê? Porque as experiências mexem. Eu partilho a experiência de jovens que já foram comigo em missão. Por exemplo, para Angola e mesmo para Cabo Verde, ver a experiência de semanas ou então de meses, fora do seu meio. Do seu mundo. Do seu mundo. O mundo do iPhone, o mundo do Wi-Fi, da internet, o mundo do relógio, da energia, da água. Abstrahámos-nos disso tudo. E estes jovens que fizeram essa experiência começaram a valorizar mais as coisas e, acima de tudo, começaram a ver que, para muita gente, Deus é a forma de se encontrarem com a própria vida e de encontrarem um sentido para a própria vida. Daríamos nós um horizonte. Para estes jovens que vão, por exemplo, para quem está lá, os jovens de Portugal, sobretudo, já acompanhei jovens de Portugal, de Itália, de Espanha, quando chegam a terras de missão, as pessoas que estão lá perguntam: mas por que é que vocês vieram? E eles dizem: nós abdicámos o nosso mês de férias, aqueles que trabalham, nós aproveitámos as nossas férias escolares para vir aqui estar com vocês. Para aquelas pessoas, aquilo é extremamente enriquecedor e gratificante. Porquê? Porque eles pensam: epá, nós temos valor. Exatamente. E eles vêm cá porque Jesus Cristo toca na vida deles e porque eles estão na igreja em Angola ou onde é o campo de missão, onde for, Moçambique, e este Cristo é o elo de ligação e de união que eles têm. Eu acho que isto é extremamente enriquecedor. E se virmos Cristo numa pessoa e essa pessoa nos der algo, ou seja, é como se tivesse Cristo a nos dar algo. E aí também chegamos a essa realização mais de fé. Podemos chegar a fazer esse caminho. Ou seja, se essa pessoa nos dar algo e nós ver Cristo nessa pessoa, como disse, ou seja, é Cristo que também nos está a dar algo. E principalmente nessa parte das missões, acho que dão-nos tanto, não é? Nunca tive a experiência de ir, gostava de um dia ir. E acho que o receber tanto, às vezes mais que ao que se dá, é aí que se encontra realmente uma realização pessoal. Quem vai à missão e a avaliação que é feita nas partilhas dos jovens é: nós pensávamos que íamos dar, mas no fundo nós recebemos muito mais
do que aquilo que demos. E são testemunhos das pessoas que vêm muito marcadas por esta dimensão do dar. E parece que não, para quem vai, é muito gratificante pensar que, quando regressou, o facto de eles recordarem-se do nosso nome é um sinal de esperança. Nas avaliações e nas partilhas que os jovens vão fazendo, recordo-me, na minha antiga paróquia, no Forte da Casa, num dos encontros de partilha, os jovens começaram a falar na comunidade paroquial, começaram a chorar e choravam copiosamente, não paravam de chorar e não conseguiam dizer uma palavra, porque aquilo mexeu de tal forma com eles, claro. Pois, claro, que eles se sentiram completamente, diria, extasiados, porque sentiram que conseguiram ser sinal de esperança para aquelas pessoas. E podemos ter acesso, para fazer uma publicidade, podemos ter acesso a essas experiências? Acesso a essas avaliações das experiências? É assim. E onde podemos ter? Só para as pessoas que estão a ver-nos poder pesquisar, fazer uma pequena pesquisa sobre isso. Para aqueles que nos estão a acompanhar, há uma associação que se chama Associação dos Leigos Voluntários Deonianos, a sigla ALVD. Podem pesquisar lá e podem enviar também mensagem. Certamente alguém responsável vos irá responder. Poderão encontrar algumas nestas partilhas de jovens que partiram a missão. Jovens e também adultos. Nós costumamos a dizer que não há idade máxima, idade mínima nós temos, que são os 18 anos, mas não temos idade máxima. Temos pessoas até com 70 e tais anos que partem em missão para fazer esta experiência. Quem sentir interesse poderá então pesquisar a ALVD, ou a Associação dos Leigos Voluntários Deonianos, que encontrarão certamente lá alguns testemunhos, algumas partilhas daqueles que partiram em missão. Ora, então, muito obrigado. Bem, devo dizer que eu estou um bocado surpreendido porque o nosso Hélio está muito filósofo hoje. Estou a gostar de ti. Estou muito surpreendemos sempre todos os dias. É verdade. Mas vamos numa experiência dessas? Tens... Olha, por acaso... Gostavas disso? Eu gostava. Acho que era bastante enriquecedor para nós. Então, era incrível, era incrível. incrível. Fala sobre isso. Bem, mudando agora um bocadinho de tema, e até para nós jovens que, quando se pega em religião, e por exemplo, eu sou da área das ciências, estou a estudar, e nós falamos muito disto, da barreira que ainda existe entre a ciência e a religião. O pessoal ainda fala muito disto. Mesmo, por exemplo, nos temas de eutanásia e, por exemplo, do aborto, em termos práticos, acha que é possível existir então uma compatibilidade quase perfeita entre a religião e a ciência? E de que forma é que a sociedade deve evoluir de forma a conseguir atingir essa perfeição e usá-la para o próprio proveito? Pronto, as questões que acabas de levantar vão trazer problemas para ti. Os teus professores agora, ao escutar, vais ter que responder. Qual é que é o grande desafio da ciência? O grande desafio da ciência? Explicar como é que tudo aconteceu. Ponto número 1. Explicar... A biologia. Como é que nós funcionamos. Provar. Não é? Provar como é que a natureza funciona. Certo. Qual é que é a via para conseguir chegar a esse fim? Experiência. Um método experimental. Pronto, exatamente. Ora então, os teus professores já estão a fazer as anotações daquilo que disseste. Professor Yolanda. A ciência procura, através da experiência, encontrar a verdade. A religião, absolutamente o mesmo caminho. Encontra a verdade através da experiência, e nós dizemos que esta experiência é visível em Jesus Cristo. O facto dos ensinamentos de Jesus Cristo, ao fazer-se homem e nos apresentar esta dimensão do amor esse que culmina na entrega da cruz. O morrer, podemos perguntar, mas o que é que isto tem de especial? Um homem morrer? Mas não é só a morte. É depois o que vem daí, que é a cruz, é a prova do amor, mas é na sua ressurreição. Ele morreu, ele fez a experiência do nada, do vazio, venceu a morte e abriu-nos as portas para aquilo que nós dizemos que é a vida eterna, para o encontro que cada um de nós, quem acredita, uma vez mais, irá ter com Deus. Mas este caminho da verdade, através da experiência, nós
quem tem fé, acredita que esta experiência provém no bem que fazemos aos outros, como o ensinamento deixado por Jesus Cristo. E estes ensinamentos feitos por Jesus Cristo, que nós dizemos que são a verdade, conduzem-nos ao Criador, que é Deus. Ou seja, esse caminho é a experiência. Exatamente. Na ciência é a experiência. Que nós dizemos que é o amor. O amor é uma experiência. Porquê? Porque quando nós perdemos tempo, permitam esta imagem, perdemos tempo com alguém, no fundo é uma prova de amor. É. O facto de estarmos aqui hoje, vós que criastes este podcast, fazeis porquê? Porque gostamos. Porque gostamos e gostamos de... Primeiro, gostamos de conhecer pessoas novas e gostamos de dar às pessoas lá em casa a oportunidade de conhecer outras realidades e poderem enriquecer, ouvir pessoas de diversos temas, por exemplo, o seu padre. E para mim isto está a ser uma experiência muito boa, estar aqui consigo e ouvir o que tem a dizer. Falaste da questão do enriquecimento, porque tu acreditas que a partilha que é feita pode ajudar os outros. Sim. Isto é uma prova de amor. E nós, por vezes, pensamos que o amor é restrito a um ato sexual ou coisa do género. E é muito mais do que isso. Sim, naturalmente. Nós podemos ter expressões de amor para com os outros, às vezes num único sorriso. Estamos agora a deixar cair as máscaras após 2 anos de pandemia. Quantas e quantas pessoas fecharam-se em si mesmas, até entraram em depressão pelo facto de não verem o sorriso dos outros. Quantas e quantas pessoas, e eu fui escutando isto, pessoas sobretudo idosas, que se lamentavam por não ter o toque dos netos, dos próprios filhos. O que quer dizer que todos nós temos necessidades de atos e de sentir amor. Sim. E este sentir amor é porque acreditamos que as outras pessoas podem se enriquecer com as nossas partilhas. Eu acho que este aqui é o grande desafio e por isso eu acho que por vezes nós temos tendência a querer misturar a ciência e a religião e que têm de andar as duas de costas voltadas. Eu acho que não têm de andar de costas voltadas, muito pelo contrário. Eu acho que a ciência até ajuda a chegar a Deus. Ajuda-nos a compreender Deus no ato criador. Isto porque a ciência também é muito mal compreendida. A ciência é o que é provado. Toda a gente pensa, é provado. E muita gente diz, não é provado, Deus não é provado, o Criador não é provado, não há nada que prove. Mas eu acho que também não há nada que descomprove. Ou seja, nós sabemos que a ciência diz que 2 mais 2 é 4. Não é 3. É completamente descomprovado 3. Mas não há nada a descomprovar que Deus não existe. Ou seja, por isso não se prova, mas também não se descomprova. Certo? Ou seja, a ciência nem pode entrar também nesse campo. Não prova isso. Mas também não descomprova. Por isso não falem da ciência. Não é? Os professores de filosofia destes dois podem fazer aí umas anotações, já merecem mais alguns valores, porque eles são muito filosóficos. Eu acho que não é tanto pela questão de comprovar, descomprovar ou não comprovar, que isto é que parece um trocadilho, mas eu acho que é mais uma dimensão do viver. Porque eu acho que o viver é que nos ajuda também a sentir e a tomar parte. Eu acho que a grande questão é esta, é o tomar parte. Porque, por exemplo, se nós temos uma boa experiência, aquilo vai nos marcar. Sim. Se temos uma má experiência, aquilo vai nos marcar de forma não tão positiva. Indo para um tema muito comum. Por exemplo, vamos para um jogo de futebol. Um clássico. Um Porto-Benfica. Já agora. Não se pergunta, mas claro que sim. Vamos para um clássico. Se eu vou para um clássico, amante de futebol, gosto de ver bom futebol. Daí sou do Futebol Clube do Porto. Não, estou a brincar. Mas se eu vou para um jogo de futebol e convicto que aquilo não vai valer muito, aquilo até pode ser um jogo brilhante, em que valeu mesmo a pena. Mas se para mim não valeu, não adianta vir alguém dizer aquilo foi muito bom, foi um jogo muito bem disputado, foi futebol do bom e do melhor. Não vale a pena. Porque é já a motivação com que eu fui para o jogo. E eu acho que, por vezes, na religião, nós já temos o pé atrás.
já estamos à espera de marcar ali uma falta. E é por isso que até criamos preconceitos em relação às coisas, em relação aos assuntos. Por isso, eu acho que o grande desafio que cada um de nós deve procurar hoje ter presente é este, é o de dialogar. Devemos procurar dialogar procurando o bem comum, procurando a ajuda e procurando sermos, para aqueles que acreditam, Claro. o rosto deste Cristo no dia-a-dia, com as nossas obras, com as nossas atitudes e, acima de tudo, com as nossas palavras e com as nossas intenções e ações. Ok. Claro, vivemos também agora, mais atualmente, uma sociedade muito perturbada. De tudo o que viemos a passar. A pandemia. Já-se a tornar, acho que, uma geração bastante perturbada e com bastantes problemas. Podemos... Um pequeno fail aqui. Podemos, pronto, essa parte da sociedade perturbada, podemos encontrar na religião algum tipo de conforto e consolo, ou até mesmo resposta aos nossos problemas? O conforto que podemos encontrar, e sabes, Hélio, este tempo de pandemia foi um tempo difícil para todos, mas para nós padres foi um tempo particularmente difícil, porque em muitas situações nós tivemos que fazer o luto das próprias famílias. As famílias que estavam trancadas nas próprias casas, porque havia um número de limitação para ir aos funerais. Sim. Em algumas situações tivemos que ser nós a fazer o próprio luto das famílias. Por isso, para nós, foi um desafio muito grande. E eu acho que a maior parte das pessoas viu uma imagem que passou nos meios de comunicação do Papa Francisco a percorrer a Praça São Pedro, com a praça sem ninguém. Sim. E o homem a cambalear, a cochear. Eu acho que aquela imagem é, sem sombra de dúvida, um sinal de esperança. É muito forte. É porque, para mim, foi muito... Eu não só por ser padre, foi um sinal de esperança porque eu senti que eu estava a caminhar com ele, que ele estava a fazer aquele caminho de sacrifício doloroso, ao frio, ao vento, mas que estava a caminhar também por mim para dizer, não está aqui ninguém hoje, neste momento tão importante, mas eu caminho, mesmo assim, tendo-vos presente. Eu acho que a Igreja é este sinal de esperança. Quando está com as pessoas, quando partilha com as pessoas, quando procura, acima de tudo, não julgar os outros. E esta é a Igreja que eu acredito e é a Igreja que eu amo, que é uma Igreja que não julga, que é uma Igreja que caminha com as pessoas e que é uma Igreja que eu amo porque sei que é sinal de esperança. E a Igreja respondeu durante este tempo de pandemia a muitas famílias que começaram a passar privações, começaram a passar fome, que no silêncio dos meio familiar até vinham ter connosco. Eu recordo-me que, por exemplo, durante este período houve padres que criaram uma linha SOS Escuta. O facto dos padres, muitos deles, fazerem as transmissões das missas online. Alguns, coitados, até nem eram dados aos meios de comunicação e até alguns vídeos até queriam uma certa comédia, porque faziam diretos e perguntavam às pessoas, estão-me a ouvir? Quer dizer, e as pessoas não sabiam manifestar do outro lado. Mas o quanto a intenção, não é? Exatamente, mas havia esta preocupação de estar com a outra pessoa que estava do outro lado, sem nós sabermos o alcance. Atenção, nós no Centro de Espiritualidade de Betânia, em 2 igrejas, por exemplo, celebrávamos a Eucaristia e a adoração e transmitíamos. Nós chegávamos a ter, às vezes, 60, 70, 80 pessoas que estavam em direto a acompanhar-nos. Às vezes, chegava ao final do dia, já tínhamos mais de 500 visualizações. Isto quer dizer que as pessoas viam naquele momento também um sinal de encontro, um sinal de união, um sinal de esperança. É por isso que eu acho que a Igreja que eu amo, a Igreja que eu acredito, independentemente da minha opção de vida como padre, é uma Igreja que nos apresenta este sinal de esperança. Sim. Ok. Bem, eu devo dizer que eu tinha posto aqui o despertador porque o tempo estava a acabar, mas isto está a ser uma conversa interessante e eu tinha aqui mais um tópico planeado e não vou deixar de o
de perguntar, que é o seguinte. Vamos rapidamente. Rapidamente, não é? Bem, para acabar, uma pergunta que bem conhecida na sociedade e que tenho a certeza que quase toda a gente já se perguntou mesmo assim próprio sobre isto. O que é que o seu padre acredita que há para além da morte? Antes de responder a essa pergunta, o despertador tocou porque certamente era a tua hora de sesta, foi por isso que ele tocou. Mas o que eu acredito que há para além da morte, acredito que há um espaço, vamos dizer assim, há um lugar onde todos estamos com o tudo. E agora vocês perguntam, isto é muito filosofia, é de manhã aulas, é à tarde aulas. É muito subjetivo, acima de tudo, acho eu. É subjetivo porque eu acho que é uma experiência que não se pode procurar explicar, mas eu acho que se pode viver. Como é que eu procuro descrever aquilo que é a eternidade? Eu costumo dizer, penso na coisa que eu mais gosto e acho que para mim isso é a eternidade. Como assim? Ok. Como assim? Explico melhor isso. Vou explicar. Imagina que tu, claro que vou utilizar uma imagem muito, um exemplo que não é de todo correto, mas só para entender. Sim. O Hélio jogar a bola eternamente. Por exemplo. Ok, então é pegar numa coisa que gostamos e imaginá-la para o resto, não há mais fim para aquilo. Exatamente. Mas o nosso problema é, mas eu vou-me cansar. Se tu gostas de futebol, vais pensar, vou passar outra vez a jogar futebol, vou ficar... Mas eu acho que a questão da eternidade é um espaço, um momento, vamos dizer assim, em que todos, não há propriamente diferenciação de pessoas, estamos neste encontro com o divino. É uma coisa sublime, claro. É uma coisa importante que nós não temos alcance sequer de a explicar, mas só a podemos sentir. Mas para chegar a essa eternidade e a uma coisa boa, esse espaço bom que estás a referir, não é? Ou seja, muitos chamam o paraíso, porquê é que temos de passar por este ciclo de vida na Terra? Porque não vamos diretos para lá? Pois, essa pergunta vai ter que ficar para um próximo episódio, porque senão ficaríamos aqui até amanhã e daqui a pouco já me estão a fazer sinal. Basicamente, o que eu percebi foi, ou seja, basicamente a resposta para esta pergunta acho que está dentro de cada um de nós. Cabe-nos a nós descobrir um pouco isso. É o caminho que cada um vai fazendo. E a religião dá-nos precisamente, a fé católica, por exemplo, a Igreja Católica, dá-nos pistas para cada um ir caminhando, para cada um ir fazendo uma experiência daquilo que é a preparação para a vida eterna. E é por isso que nós por vezes dizemos, mas ir à igreja é uma seca, o padre já está a malhar com sermões, com juízos morais. Eu acho que não é tanto assim. Ou melhor, não devia ser tanto assim. Melhor falar. Não devia ser tanto assim. Porquê? Porque o facto de eu ir ali, eu vou fazer uma experiência com as outras pessoas, rezando, orando, alguém que me fez estar ali. Ambos estamos ali, todos estamos ali para o mesmo. Porque acreditamos que este Deus que é amor nos congrega. Estamos ali como preparação. O fundador da congregação ao qual eu pertenço, Padre Dião, tem dos seus pensamentos que diz: santos não se querem, fazem-se. Para dizer que é este caminho, esta experiência que cada um de nós vai fazendo, que nos torna santos, como preparação para a vida eterna. Se vocês querem um desenho de como é que é a vida eterna, lamento. Mas não vou apresentar-vos nenhum desenho, até porque sou mau em desenho, mas acima de tudo acho que não é a preocupação da Igreja não é tanto o descrever como é que é a vida eterna, mas o preparar-nos para podermos chegar à vida eterna. Através das boas obras, através das boas ações. Por isso, nós acreditamos que os jovens hoje, as boas ações, naquilo que fazem, eu também estou no grupo dos jovens ainda, dizem que até aos 35 anos ainda se é jovem, por isso ainda me encaixo, mas eu acho que este aqui é o grande desafio. E que os jovens não desanimem, não se afastem da igreja, mas se querem uma igreja diferente, lutem por ela. Lutamos por ela. Claro. Porque acho que este aqui é o caminho em que todos estamos incluídos e ninguém se sente excluído. Claro. Bem, sendo assim, muitas perguntas ficaram ainda por fazer, muitos tópicos, e por isso se querem uma parte 2, não é? É só dizerem. Uma segunda parte, deixem o vosso feedback. E tivemos mais um episódio fantástico. É verdade. Mas que infelizmente eu gostei muito deste episódio. Sr. Padre, muito obrigado por estar aqui connosco. Hélio,
Muito obrigado por estar aqui connosco. Principalmente, não é? Não Claro, costumo estar claro, muitas claro. vezes aqui. Bem, e já sabem, domingo às 7 menos um quarto, aqui no Novo Canal. Novo Canal. Sempre novão, sempre seu.